Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no Psi em Figura para conversar mais um pouquinho com vocês. Se vocês estão gostando do material que está sendo apresentado, deixe o like de vocês, o comentário de vocês, deixe sugestões nos comentários para que a gente possa estar elaborando, melhores vídeos e assuntos para que você possa ter um bom acesso. Quero agradecer a cada profissional que tem se disposto a estar aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês. E hoje nós vamos estar aqui mais uma vez com a psicóloga, que eu quero que ela se apresente para a gente. Seja bem-vinda, eu quero que você faça a sua apresentação, aqui no canal Psi em Figura. Oi, gente, mais uma vez é um prazer estar aqui, sempre trazendo assuntos para vocês de relevância, de importância, de tendências da psicologia. Então, eu sou a Roberta, eu sou psicóloga, atualmente eu moro em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Eu já atuo na psicologia há mais de 12 anos, em várias áreas da psicologia, organizacional e clínica. E hoje o meu principal foco é o atendimento online, a psicoterapia online. Então, sempre ligada aí nas inovações da psicologia. Roberta, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é uma coisa que sempre está no consultório, a questão da baixa autoestima. É uma coisa muito comum, que sempre, assim, acredito que, vamos dizer, de 100% dos casos, ao menos 70%, 80% tem problemas, e tem uma ligação direta ou indireta com a baixa autoestima. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como ocorre, onde a pessoa, no seu desenvolvimento, ela desenvolve uma baixa autoestima. Tá. Vamos entender, então, alguns conceitos. Vamos diferenciar o que é a autoestima e o que é a baixa autoestima. Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando da referência que a gente tem do valor de cada um. Então, a autoestima, ela começa a ser formada lá na nossa infância, a partir de experiências de amor ou desamor, amparo ou desamparo, valor ou desvalor, na relação com tudo que nos cerca, principalmente com os nossos pais. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, essa capacidade de refletirmos sobre nós mesmos, a gente também desenvolve a capacidade de avaliar e ser avaliado, observar e ser observado. E assim a gente começa a estabelecer padrões e parâmetros sociais e culturais de sucesso e de fracasso, de beleza e poder, de um eu real com um eu ideal. Um exemplo que a gente vê muito, é quando alguém diz assim: nossa, eu não gosto do que eu vejo no espelho, eu não gosto de provar roupas, eu não me sinto bem com o meu corpo. E às vezes quem está próximo ali, está ajudando, saiu junto para fazer aquela comprinha no shopping, fala: que isso, você está enganada, você está super bem, está linda. E aí a gente se frustra, porque aquilo que a gente falou para a pessoa não deu efeito nenhum, Ela não mudou a percepção que ela tinha dela mesma e daquilo que ela não está satisfeita. Então a gente começa a entender que a autoestima é muito mais do que uma percepção externa, é muito mais um juízo de valor que a gente faz de nós mesmos. Então, ela está intimamente conectada com autoconhecimento, autoconceito, autoafirmação, autoaceitação e também a autoimagem. Bom, nesse contexto, ela é a base para entender quais os verdadeiros significados das nossas ações e relacionamentos. Por isso, ela acaba se tornando a base de todas as nossas opções e decisões na vida. Bom, e quando a gente está falando, então, de baixa autoestima, a gente está se referindo a uma desregulação desse conceito. A gente sabe que na clínica, realmente isso que você disse, em grande parte as pessoas que chegam, elas trazem alguma queixa relacionada à autoestima. Eu utilizo na clínica uma espécie de um questionário com afirmativas para a pessoa
pensar e refletir sobre demandas psicoterápicas. E ali eu coloco a questão da autoestima. E realmente eu tenho percebido que praticamente em 100% dos casos, as pessoas têm alguma queixa em relação à autoestima. Bom, aí a gente vai entender que existe uma relação direta entre a baixa autoestima e muitos dos transtornos mentais. O DSM-5, né, que é o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele nos mostra, aponta que mais de 20 condições clínicas estão associadas à baixa autoestima, tais como transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de déficit de atenção, depressão e até ideação suicida. Isso é um valor, é uma taxa muito alta, né? Se a gente for Exatamente. comparar. E o que me faz pensar é que como essa fase, né, do desenvolvimento infantil inicial é tão importante as bases, já que a criança ela busca essa validação, né, dos pais, daqueles parentes que estão ao seu redor, né? Exatamente. E aí a gente vai ver como que isso se desenvolve ao longo da vida. A gente pode até dizer que na primeira infância a gente tem uma autoestima, inclusive, elevada. E que talvez ali naquele período, né, que a gente vai se desenvolvendo, a nossa autoestima ela também aumenta ou diminui, principalmente com a fase da adolescência, né, na primeira fase da nossa vida adulta. Ela tende a se estabilizar durante a vida adulta, mas ela também, a gente sabe que a autoestima ela está muito relacionado com o seu ambiente externo, com fatores estressores, com aquilo que coloca o seu valor, o seu merecimento, o seu autoconceito em xeque. Né? E aí a gente vai ver que na vida adulta, muitas vezes, a nossa autoestima tende a baixar, não ser mais como era ali na nossa primeira infância ou até mesmo na nossa adolescência. Como saber, então, se eu tenho ou não uma baixa autoestima? Esse é o segredo, né? Na verdade, a autoestima ela não tem somente essas duas dimensões, de ser alta ou ser baixa. Existem níveis intermediários. Eu trabalho com 8 níveis diferenciados de autoestima. Então, para a gente conhecer, entender isso, a gente precisa, junto do nosso paciente na clínica, nós temos escalas, inventários, onde a gente vai analisar as percepções de autoimagem, de valor, experiências de vida, situações em que ela teve que lidar com essa baixa percepção de competência ou de merecimento, e também os transtornos que podem estar associados ao seu nível de autoestima. Então, se a gente quiser ter uma percepção, pelo menos, dos dois extremos, né, do mais baixo e do mais alto, a gente pode dizer que num nível de autoestima desregulado, que é muito elevado, nós vamos ter o transtorno de narcisistas. E no nível mais baixo, nós vamos ter um transtorno, por exemplo, de depressão muito severo, em que, como eu disse, pode levar até uma ideação suicida. Então, como avaliar se a baixa autoestima que eu tenho ou aquela pessoa que tem uma determinada baixa autoestima é realmente um problema? Isso, geralmente a autoestima é um problema quando ela começa a comprometer a vida social da pessoa, os seus relacionamentos, principalmente os relacionamentos mais íntimos, né? Ou seja, com as pessoas mais próximas, pode interferir na sua vida profissional, às vezes nessa necessidade até de conseguir se expor, falar, participar, né, das situações que ela tem demanda, e a baixa autoestima ela começa a comprometer várias dimensões da vida da pessoa. Então a gente começa a analisar quais são essas situações disfuncionais
que estão acometendo a vida dessa pessoa. E aí, a partir da análise também das tendências, de pensamentos, de crenças, a gente consegue identificar qual é o nível de autoestima que a pessoa se encontra e o que é possível, o que a psicologia, o processo terapêutico em que serão úteis realmente para ajudar na regulação da autoestima. Porque lembre-se que a gente não está falando tanto numa questão de elevação, mas de regulação, porque vai depender, né, realmente dessa capacidade da pessoa de poder desenvolver a sua autoestima e então voltar a ter uma situação de equilíbrio, de boa adaptação às suas percepções internas e externas. Você aí, para quem está assistindo ao vídeo, né, você tem alguma dica para aquela pessoa que já se observa, né, com uma baixa autoestima, alguma dica que ela possa conseguir exercício ou conseguir estruturar um pouquinho mais a sua baixa autoestima? Bom, então a gente vai encontrar vários autores que estão aí na mídia e que têm realmente alguma contribuição para ajudar nesse processo de melhoria, pelo menos inicial. Porque aí você identificando que existe algo que você não vai conseguir fazer por si mesmo, o correto então e o melhor é você buscar ajuda profissional e desenvolver um trabalho consistente, de análise e realmente de melhoria e regulação da sua autoestima. E mais assim, só uma observação também dentro disso que você está falando, né? É até interessante quando a gente vai buscar aí o livro de autoajuda, que é algo muito mais estruturado, né? É uma receita de bolo, né? Muitas pessoas às vezes seguem aquilo, mas não conseguem modificar, não conseguem mudar, né? Aquilo que está internamente desestruturado. E isso é tão importante e tão valorizado dentro da psicologia, porque nós vemos, né, um indivíduo na sua totalidade e sendo indivíduo com todas as suas características, porque eu acho isso muito lindo. Nós temos bilhões de pessoas no mundo, né? Mas só existe uma Flávia, só existe uma Regina, uma Célia, uma Rosa, uma Rosana, né? E isso é muito importante para que a pessoa às vezes tenha essa consciência que somente dentro de uma terapia, de um trabalho mais voltado e personalizado para você, é que você vai ter a sua total compreensão e a sua autoestima vai ser desenvolvida da melhor forma, né? A gente percebe realmente isso, essa sua pontuação é muito importante, porque não existe a receita mágica, né? Não existe a receita de sucesso que vai fazer todo mundo feliz na mesma medida, até porque cada um tem a sua expectativa de sucesso. Então, é muito importante a gente procurar autores sérios. Uma questão que a gente vai perceber é que a gente tem poucos livros de autoestima em português, que sejam realmente pautados nesses conceitos científicos da psicologia. Então, muita coisa que a gente vai encontrar é realmente no sentido de autoajuda, mas a gente precisa diferenciar o que é autoajuda do que é a psicologia da autoestima, que é o processo realmente terapêutico, individualizado, que está pautado nas necessidades específicas de cada indivíduo. Você tem aí algum material para poder apresentar para a gente, mostrar para o pessoal que está assistindo o canal dentro desse acervo aí que é tão escasso, né, dentro dessa teoria? Bom, então eu vou a surpresa ficou para o final, né? Eu acabei de escrever um capítulo sobre autoestima, que vai ser publicado num livro do Psicologia Viva. Tá na iminência de ser publicado. Tá no forninho já. Tá no forninho, né? A gente já tem aí toda a referência. Serão 14 capítulos com vários temas super atuais, mostrando também a eficiência da tratativa desses transtornos, dessas questões no ambiente online. E lá eu vou trazer alguns exemplos, vou realmente mostrar, né, essa psicologia da autoestima com abordagem desses teóricos super atuais,
vai ter lá a referência bibliográfica para que vocês possam buscar na origem, né? Buscar aqueles que estão realmente trazendo as novidades dentro da autoestima e sair dessa questão do senso comum que, né, às vezes deturpa um pouco o que realmente é a autoestima. Então, a gente precisa estar ligado, entender o conceito de fato. Né? Isso é muito importante. Qual vai ser o nome do livro, o título do livro? Bem-estar a um clique de distância. Olha! Esse é o nosso livro. Vai ser sucesso. Parabéns, já ganhou alguém aqui que já quer comprar, se interessou. Que ótimo. Então, assim, então, para você que tem aí seu Instagram, Facebook, deixe, né, para que as pessoas que estão assistindo o canal entrem em contato com você. Bom, gente, esse é um conteúdo fantástico de autoestima. Ele é direcionado tanto para o público leigo, quanto para os profissionais da área de psicologia. Você vai poder encontrar e falar comigo sobre esse tema e muitos outros através do Instagram. Você pode me encontrar no Instituto Beta, é o mesmo que você pode procurar no Facebook. O meu contato direto pelo WhatsApp é o DDD 31, número 987939520. E o contato por e-mail também é robertaceli@gmail.com. Em breve, com apresentações, possibilidades de palestras específicas sobre esse tema para você, para a empresa, para a família. Um tema super atual e que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada por sua entrevista. Para você que está assistindo aí o canal, entre em contato, né, que vai estar aqui disponibilizado nos comentários, né, com essa profissional aí, trazendo essa coisa fresquinha para a gente, né, dentro da área acadêmica, né. Deixe o comentário de vocês, clique no sininho para que vocês fiquem sabendo do que está acontecendo aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!